E aí, vamos aguardar o Felipe, ansiosa para o Felipe entrar. Vamos lá, hoje a gente vai falar de karma, missão kármica, lição kármica e vamos falar também de dívida kármica. Vamos ver se o Felipe entra. Vamos lá, Felipão. Felipe é um bruxinho do bem, ele é um terapeuta holístico. Vamos aguardar o Felipe entrar, né, Felipe? E aí, cadê você? O papo vai ser bem legal hoje, porque missão, lição kármica é uma coisa que todo mundo gosta de falar, né? Então, acho que vai ser interessante. Oi, tudo bem com vocês? Como tá Maresias aí? Paulinho entrou também, Sidilene, oi gente, tudo bem? Vocês estão querendo saber o que é dívida kármica, lição kármica e em que momento que vocês estão da vida de vocês? Vai ser bem legal hoje. O Alê, a Letícia, oi Paulinho, Felipe entrou, Felipe, cadê você? Por que você não entrou, Fê? Acho que agora vai, né, Fê? Eu mandei para você e você mandou para mim. Eu dei ok no seu. Ah, chegou o nosso menino, né? Porque o Felipe é um menino. Eu já tô lidando com o karma aí do retorno de Saturno, hein? Ah, depois você vai ter que explicar o que é esse karma aí de retorno de Saturno, que eu não sei. Gente, olha, é o seguinte, eu sou terapeuta quântica e o Felipe é terapeuta holístico. Só que eu vou falar uma coisa, o Felipe é um bruxinho do bem e eu tiro as minhas cartas com ele e ele é maravilhoso. E tudo que ele fala acaba acontecendo, então eu amo tirar as cartas com o Felipe. Mas vamos lá, hoje o assunto nem são as cartas, né, Fê? Hoje o assunto é de dívida kármica, de lição kármica, missão e falar um pouquinho aí de um exercício bem legal que a gente vai fazer para vocês saberem qual que é a lição que vocês têm que aprender dependendo do nome de vocês. Aí eu vou ensinar vocês a calcularem isso e vai ser bem legal. Bom, o karma, gente, eu vou falar só um pouquinho e depois o Felipe já entra. Eu vou falar quais são as leis do karma, né? Quais são as regras básicas para a gente evoluir, né? Como que a gente consegue chegar num patamar de evolução sem sofrer tanto, né? Sem viver uma vida tão sofrida, triste e achando que está pelejando. Não. Por quê? Tem algumas coisas, algumas regrinhas básicas que a gente tem que cumprir. A primeira, tudo o que a gente faz, a gente recebe em troca. Então, é aquela ação e reação. Ponto. A gente ouve falar, fez aqui, aqui paga. Não é assim? Então, normalmente, ação e reação é uma das leis kármicas, né? E o karma, ele transcende os seus períodos de vida. Começa daí. A gente, que é espírita, a gente acredita em vida após morte. Você acredita que você tem uma vida constante. Você vai, você retorna para a Terra, você volta para o céu, retorna. Vamos falar céu e terra para entender melhor. Então, a sua vida, ela é contínua. E tudo isso vai acontecendo e você vai tendo que retornar e fazer vários aprendizados. E entre esses aprendizados, é isso que a gente está falando. A lei da ação e da reação. Você tem que criar condições para o que você quer. Então, não adianta ficar de braços cruzados esperando que caia do céu, que não vai cair. Tem que trabalhar, né? Tem que merecer. A outra lei a gente não pode fugir das situações. A gente tem que aprender a se defender e a defender o que nós queremos. Mas, assim, não fugir, não deixar que as coisas se resolvam sozinhos, porque nada vai se resolver sozinho. Tem que ter uma ação nossa. É importante a nossa responsabilidade no dia a dia. As mudanças, né, gente? Porque, assim, a maioria das pessoas, elas não querem mudar. Elas estão vendo que estão fazendo errado, que faz uma vez deu errado, faz outra vez deu errado, faz outra vez deu errado e continuam fazendo,
E aí é muito chato, porque assim, se você não quer ter essa mudança na sua vida, acaba que a sua vida não vai para frente. Então é importante entender quando é a hora de mudar e por que que eu tenho que mudar, né? Bom, aí a gente fala um pouco de felicidade para a gente cultivar a alegria, a felicidade de estar no mundo, de querer estar no mundo, né? Hoje a gente vê tantas pessoas tão tristes e falam que não querem mais viver. Ai, o mundo. Eu acho que isso é bem ruim para todos nós. Então, assim, sempre ter uma felicidade dentro da gente. E uma coisa que eu acho que as pessoas fazem muito, que é viver no passado, né, Fê? As pessoas têm a mania de viver o tempo inteiro no passado, olhando para aquilo que aconteceu. Gente, a nossa visão tá na frente. Se eu tô olhando para trás, logo para frente virou para trás. Exatamente. Então, assim, aprender com as mudanças, né? Aprender, então, assim, mudei, foi legal, aprendi e vou para a próxima, né? Tá sempre querendo atingir um patamar superior. E paciência e dedicação. Essas são as leis do karma. E agora o Felipe vai falar para a gente o que é o karma, Felipe. O que é essa palavra karma? Primeiro a gente tem que ir para um lugar que é o lugar que é a origem de tudo, a fonte, que são as 7 leis herméticas. Né? Tem a lei do gênero, lei da vibração, lei do ritmo, e tem uma delas, dessas 7 leis, que é a lei que a gente vai dar destaque, que é a lei da causalidade. Né? Tudo tem causa e efeito. A física já trabalha com isso, né? Tem a causa, tem o efeito. O budismo também traz alguns conceitos sobre causa e efeito, né? Tudo que se manifesta é porque teve causas e condições para que se manifestasse. Então, todo movimento que a gente leva na vida, a gente está colocando fluxo, está colocando energia, está colocando foco, está colocando vontade, vai acontecendo, né? Só que assim, eu escolho se eu vou plantar. Vai nascer de acordo com a semente plantada. Essa é a lei da causalidade. Então, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas reclamam muito, Felipe, de que normalmente, né? Eu vim para sofrer. Porque eu vieram para sofrer, é assim, porque é assim mais ou menos que elas veem a lei, né, de causa e efeito. O que eu fiz agora eu vou ter que pagar. Então eu vou ter que sofrer. Não é bem isso, né? A lei do karma, ela implica em bom senso, maturidade, ser adulto. Não tem como eu plantar uma laranjeira e esperar um abacateiro. Não vai, não dá, não funciona. Então a gente tem que ter aquela coerência de eu fiz isso, eu plantei a laranja. Não vai nascer maçã, não vai nascer banana, não vai nascer mamão. Eu plantei a laranja, é a laranja que vai nascer. Então as pessoas elas estão precisando se observar. Eu estou apertando o A no teclado, mas eu quero que saia o B. Então tira o dedo da tecla A e coloca na tecla B. As pessoas têm que olhar para as ações, olhar para dentro. O que eu estou fazendo da vida? Se está acontecendo o mesmo resultado, então assim, tá fazendo, tá acontecendo, tá fazendo, tá acontecendo, tá fazendo, tá acontecendo. Mas eu não quero mais isso que está acontecendo. Então se eu não quero isso que está acontecendo, eu tenho que agir diferente. Eu tenho que agir de outro jeito para ter outro resultado. Porque o que o universo coloca pra gente? O universo quer a gente sempre feliz. A gente tá nesse sistema maior e o sistema maior não quer ver ninguém triste. Então assim, quando a gente joga algo para esse universo, ele dá do mesmo. Porque ele entende que é isso que você quer. Quando você malha, o seu cérebro não te dá endorfina, serotonina, porque você está agindo de acordo com a programação da coisa. Então, assim, se a pessoa fica, eu tô triste, eu não sei, eu não consigo, eu sou um fracasso, O universo é um espelho. Ele fala, você curte isso? Sei lá por que suas razões. O universo não julga, então toma mais do mesmo. Você quer, toma. Só que aí você lançou, volta. Você sabe que tem uma coisa que eu até estava comentando hoje. Quando eu trabalhava, né, em empresas grandes, eles falavam muito assim, sai da caixa, tem que sair da caixa, tem que fazer diferente, né? As pessoas viviam pedindo para a gente sair da caixa e fazer diferente para bater nossas metas. Eu trabalhava em banco, então assim, era meta atrás de meta, e eu tinha que sair da caixa. Só que ninguém me explicava o que era sair da caixa. Ninguém me explicava
que era essa, né? O que eu tenho que fazer? Ah, se você não fizer diferente, você não muda. Quando eles falam isso, eles estão falando, muda a sua vibração, vai para alegria, vai para o amor, vai para a felicidade. É isso, não é? É muito importante porque, assim, a nossa mente, cérebro, que aí tem gente que confunde, a gente tem que diminuir a vibração. Quanto mais diminui a vibração do cérebro, melhor, porque a gente sai do bicho. A gente sai do nosso lado animal, a gente entra na consciência, porque a gente fica menos reativo. Quem reage é bicho. Você, né, não cutuca uma com a vara curta, por quê? Porque ela vira e te dá uma patada, te dá uma mordida. Então a gente tem que sair um pouco desse bicho e entrar mais na consciência. Por outro lado, qual que é a vibração que cria? O sol central do nosso sistema interior é o coração. Não estamos falando de raiva, de paixonite, de coisas viscerais. Criação. Criação é quanto maior a vibração do coração, melhor a resposta que a gente tem no universo. Porque o universo não fala com lógica. O universo não fala matemática. Isso é um filtro nosso, é uma captação dos nossos sentidos. Essa tela maior que é o universo, ele entende vibração. O que na gente vibra, se não é o coração? A forma como ele vibra. O nosso coração tem ritmo e tem melodia. Então, o que a gente está cantando para o universo nas nossas atitudes? Aliás, gente, o Felipe é musicista. Então, na verdade, ele também trabalha com terapia de música. Então, ele entende um pouco mais disso. Mas eu nem vou entrar porque eu entendo muito pouco disso. Então, nem vou perguntar, tá, Felipe? Mas só para jogar no ar aí, que se alguém precisar de uma terapia nesse sentido, né, manda bala. Convido o Felipe para trabalhar junto aí. Felipe, sabe que é uma coisa que me explica, né? Me explica na minha cabeça, na minha mente, o karma, a lei da ação e reação, é quando uma criança, ela nasce e ela já nasce com dificuldades grandes, né? Ou nasce cega, ou sei lá, nasce com algum problema congênito, nasce com alguma dificuldade muito grande. Eu, como uma pessoa espiritualizada, eu entendo que ela veio, né, numa cobrança de uma vida anterior. É isso? Então, isso às vezes pode até gerar polêmica porque as pessoas não gostam de lidar com frustração. Mas, por exemplo, vamos parar e olhar para certas figuras que a gente tem, não vamos entrar em detalhes, mas a gente tem certas figuras políticas que qual o papel deles? Proteger a população, cuidar das pessoas, acalentar o povo, administrar, e estão fazendo justamente o contrário. Tô roubando, tô sugando. Então, assim, gente, vocês acham que o pessoal de Brasília vai ser o quê depois? Vai ficar como? O pessoal vai sair destruindo um país, destruindo um planeta e tá tudo bem? Não é assim que funciona. O que eles estão entregando pro universo? O que eles estão jogando para o universo? Eles estão jogando escassez, miséria, dor. Eles estão espalhando dor. E o que acontece? Existem leis. Leis que são maiores. Se eu pular da minha janela, qual que vai ser o resultado? Eu vou cair lá embaixo e vou me estrupiar todo. A lei da gravidade. É uma lei. É maior do que o meu desejo. É maior do que a nossa vontade. A gente não é onipotente, onipresente. Não é, a gente é oninada. A gente não controla nada. Então, assim, a gente controla como a gente vai, a atitude que a gente vai ter. Eu tô gerando raiva naquela pessoa, eu tô usando aquela pessoa, eu tô gerando dor naquela pessoa. Então, assim... Você tá gerando dor no Ale Tavares. Ale Tavares, por que nós estamos gerando dor em você? Pegou na sombra. Quando pega na sombra, raiva, a raiva eu tô dando uma energia pro outro, aí pega na sombra. Pegou na sombra, me incomoda, é porque é meu. É aí que você tem que olhar com mais carinho ainda, né? Exatamente. É aí que você tem que ver por que me deu raiva, por que isso que foi dito aqui trouxe tanta bronca. Por que o outro me deixa com raiva? Quem que é o outro na minha vida para me deixar com raiva? Só a raiva é minha, né? Exatamente. Então as pessoas têm que olhar para isso de uma forma diferente, né? Isso é sair da caixa, isso é ter um olhar diferente. É que normalmente quando você trabalha, as pessoas só falam no material. E nem é no material que a gente está falando na vida. Então, assim, o que será que aconteceu com Hitler? Será que ele foi pro céu, cheio de anjinhos cantando em volta dele? Né? Eu também não acredito que ele foi pro inferno e está sendo castigado. Gente, ele contraiu uma dívida. Ele tem que pagar.
É só isso. É débito, né? E crédito. Então, assim, que direito eu tenho de gerador no outro e que tá tudo bem? Não tá tudo bem. A Márcia Existem leis. perguntou. A Márcia está perguntando, o outro não tem importância? Não, Márcia, o outro não tem importância. A gente tem que olhar sempre para nós, sempre no seu eu, o que você pode fazer. O outro, ele às vezes não tem o entendimento que você tem e ele não pode fazer nada. Quem tem que fazer é se você também tem um entendimento, né? Porque normalmente a gente tem um grau de instrução, mesmo sendo um grau de instrução espiritual, um grau de instrução para a vida, sei lá, financeira, um grau de instrução. Você tem graus de instruções para a sua vida. Quer dizer, você só pode fazer, você só chega até onde você pode, né? Você não pode chegar além do que você consegue enxergar. E às vezes a pessoa não consegue enxergar, às vezes ela não tem um entendimento. Então você, como tem que fazer a coisa da melhor forma possível. Não adianta ficar esperando do outro, faça você e veja a mudança no outro. Não é assim, Fê? É assim, porque, por exemplo, se eu tenho uma situação em que o limite é até aqui, mas o que tem além desse limite? Aí eu tenho que estudar, eu tenho que ter conhecimento. Porque os meus movimentos, eu tô vibrando, né? Se eu tô em raiva, a raiva já faz o coração vibrar. O coração já muda, né? Dá para ver lá no eletrocardiograma tanto os sinais elétricos do coração quanto as luzes do cérebro, que tem aquelas máquinas, né? Então, assim, eu tô com raiva, tem uma frequência. Literalmente tem uma frequência elétrica no meu cérebro que me gera hormônios. Então, assim, e já muda meu comportamento. Tô com raiva. Então, assim, já muda a minha expressão, já muda meu corpo, muda a minha atitude. Tô com raiva, fui lá e bati na outra pessoa e tá tudo bem, não tá? E aí é que entra os pontos que, assim, dor não tem espaço e tempo, né? Na metodologia do humanoterapeuta, às vezes a gente precisa ir em lugares que são além da vida que a gente lembra, porque perante o universo não tem tempo. O universo é o aqui e agora o tempo todo. Então, aí é que entram os projetos de vida e os processos kármicos, né? Lições kármicas, dívidas kármicas, jornada missionária. O que a gente cria para a gente chegar em certos lugares? Aí, de novo, eu tô plantando uma laranja, não vai nascer um abacateiro. Então, se eu tô jogando violência no meu sistema, violência na minha vida, é isso que eu vou viver, de um lado de um outro. Ou eu vou atrair pessoas que sejam violentas comigo, ou eu vou ser violento com outras pessoas e vai virar essa retroalimentação de violência até que eu saia dela e troque a frequência. Então, hoje a gente pode dizer assim, que nós somos o resultado do que a gente foi lá atrás, em outra vida, e amanhã a gente vai ser o resultado do que a gente está fazendo hoje. É isso? Exatamente. 1 mais 1 é 2. Mas para chegar nesse 2, teve um de um lado e um do outro que se somaram. Ou 1 menos 1 é 0. E 0 menos 2 é menos 2. Então, assim, a gente pode estar criando débito ou dívida. Ou débito ou crédito. Sim. Então, porque, na verdade, assim, a gente tem uma evolução natural, né? A gente está sempre evoluindo. Ou tem a gente desevolui. Não, né? Não dá para desevoluir. O que acontece é que a gente pode ter reincidência no processo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, sei lá, eu fui muito irado. Eu tinha dinheiro, eu era rico, aí eu usava do meu rico para oprimir os outros. O que acontece? Eu gerei débitos, eu gerei dores. Como que eu quito essas dores? Eu posso ser colocado do outro lado. Aí, para aprender a não pisar nos outros, o que acontece? Eu me proponho, perante a lei, a ser pisado. Aí eu posso ter mais dificuldade para conseguir dinheiro, porque se eu conseguir dinheiro, eu piso nos outros. E mesmo... Na verdade, o que acontece é que as pessoas acabam repetindo os karmas passados, não é isso que acontece? Porque assim, a pessoa não aprende lá atrás, ela vem para essa vida e ela acaba repetindo o que ela fazia na vida anterior dela.
E aí o que Porque acontece? ela não troca a vibração e ela cai em reincidência. E aí a pessoa está criando um dos 3 processos kármicos, que é o que a gente chama de dívidas kármicas, que é a pessoa que ela está equalizando, né? Na verdade, é até mais legal pensar em equalizar do que em pagar. Porque assim, se eu tirei do lugar, eu arrumo, né? Como é que é em casa, né? Sujei a louça, limpo. É Não o tem como. equilíbrio, né? Exatamente. O universo ele funciona em equilíbrio. As leis herméticas atuam no equilíbrio. Todas elas falam de equilíbrio. Causalidade, é, polaridade, ritmo, vibração, todos os movimentos. Gênero. São 7 leis que estão falando de movimento e o que você colhe desse movimento. Então, quando a gente chega num processo de dívidas kármicas, gente, a gente está nesse planeta. Esse planeta é um planeta de santos? Não é. Então, o que, que a gente fez para estar aqui? Ah, eu não lembro. Mas estamos aqui porque queremos, né? Então, esse que é o grande problema, né? As pessoas não lembram o que elas fizeram e elas acabam reincidindo no erro e aí vão criando uma vida não tão interessante, né? Não tão cheia de prosperidade. Porque você tem que sempre olhar, se eu estou errando em alguma coisa, chegou a hora de mudar, chegou a hora de fazer diferente, chegou a hora de eu tratar de uma forma diferente para ver se eu tenho um resultado diferente. Que é isso que a gente escuta o tempo inteiro, mas ninguém explica que isso está ligado à vibração, isso está ligado a sentimento, isso está ligado a pensamento, isso está ligado ao teu eu interior e não só ao externo, não só o material, como todo mundo fala. Então, faz diferente para ganhar mais, faz diferente para cumprir tua meta. Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui, sim, para aprender, a gente está aqui, sim, para trabalhar, mas a gente está aqui, principalmente, para aprender a ser melhor do que você foi na outra vida, né? Exatamente. Porque se a gente se mantém na vibração, a gente está lá. Se eu estou na rádio 20, eu vou ficar na rádio 20. Então, como que eu subo para a rádio 80, para a rádio 100? Eu tenho que ir girando e mudando a vibração, para que eu sintonize com outro tipo de música. Eu adoro exemplos de música. Porque, basicamente, é com a vibração que a gente vai criando, que o nosso coração vai criando a nossa vida. E com isso é que a gente tem que lidar com o processo que a gente criou. Porque, assim, na nossa vida a gente tem que lidar com situações que a gente cria. Então, assim, o que tem certos políticos criando? Eles estão gerando o quê? Vamos lá, político X roubou merenda e tal. Aí ele deixou 40 crianças tristes porque chegaram na escola, não comeram, não estudaram direito. E aí essas 40 crianças, como se fosse só 40, né? Deixaram a professora irritada. Já mexeu com 40 e deixou a professora irritada. Aí cada uma dessas 40 crianças chega em casa e eles não estão equilibrados. Eles estão tristes, estão nervosos, eles geram problemas com os pais. Aí pensa em 40 pais e outras 40 mães dessas 40 crianças. Tudo isso pelo que o tal do político gerou. Esse cara, nessa conta, ele gerou aí dor, tristeza, raiva em umas 120 pessoas. A origem desse tipo de emoção é ele. Tem endereço. Então, assim, tem lei. Ele criou isso, quem pariu, que balance. Então, assim, se ele gerou todo esse tipo de emoção negativa em 40 crianças, que reverberou nos pais, nas mães, e sei lá, talvez irmãos, ele vai ter que lidar com isso. O problema é que, às vezes, a pessoa não vê isso acontecendo nesse momento. Por exemplo, né, os políticos, se você acabou entrando na política, você vê os políticos fazendo e desfazendo, roubando, tratando todo mundo como se o outro dia não existisse. E aí você não vê, né, esse equilíbrio nesse momento. Porque você vai ver esse equilíbrio na próxima vida do cara. Às vezes, fez aqui, paga aqui. Mas é muito difícil fez aqui, paga aqui. Normalmente, vem para equilibrar na próxima vida, né? Na próxima encarnação. Porque, na verdade, gente, o que acontece? Quando você reencarna, você escolhe quais são as dívidas que você
tem condições de pagar, não é isso, Felipe? Porque assim, olha, eu já aprendi tipo, que eu não preciso roubar ninguém. Vai, vamos dizer um político aí. Eu aprendi que eu não vou mais roubar ninguém, eu já aprendi que eu não posso roubar ninguém, então eu volto para a Terra, né? Vem de novo para cá e vem com essa missão. Não posso mais roubar. E aí, o que acontece, Felipe? Ele rouba de novo. Se a pessoa está em reincidência, ela continua aumentando a dívida. Se a pessoa mantém, ela fica em estado de lições kármicas e ela consegue ir para um próximo estágio, que é a jornada missionária. Mas vamos pegar um exemplo de, sei lá, uma pessoa que ela... isso de energia, como a gente cria. Vamos pensar de uma pessoa que foi para a praia, né? Ela se afogou, não morreu, mas ela criou um trauma gigantesco. Ela criou uma dor. Ela criou uma dor porque ela não soube elaborar, ela não fez terapia, ela não limpou aquilo dela. Aquela dor fica vibrando em volta dela. Aí, um outro dia, aquela pessoa, ela vai numa piscina com os amigos, aquela dor tá lá. Aí o que acontece? Ela aciona aquela dor. Aí ela fica, ai gente, eu não quero mais saber de piscina, não vou mais ficar aqui. Aí o pessoal pergunta, mas por que você não quer saber de piscina? Aí ela, porque eu me afoguei na praia, peguei fobia de água. Tá bom, o pessoal entende. Agora vamos supor que essa pessoa morreu sem tratar isso. Não necessariamente na vida seguinte, ela vai lidar com isso. Ela escolhe, sei lá, passou 4 vidas, não, agora eu vou lidar com a questão do afogamento. Só que aí ela não lembra. Aí o que acontece? Quando ela era jovem, ela vai num rio. Aí ela olha para aquele rio, ela não sabe por quê, mas ela tem pânico. Porque ela escolheu vir trabalhar aquele processo. Que ela não limpou da outra vez, que ela podia ter limpo. Mas ela não limpou, então aí ela olha para aquele rio, eu tô com medo. Só que aí, as pessoas vão olhar, não sabem daquele passado e vão ficar... Por que você tem medo de rio? Nunca viu rio? Tá ensandecido? Tá maluco? Não existe isso. E aí a pessoa vai ficar, eu sou doido, não sei o que. E depois quando a pessoa vai numa cachoeira, dá esse medo. Esse medo não é racional, tá na vibração, tá no campo emocional. E aí, de novo, lei. Dor não tem espaço-tempo. Dor vibra no campo de quem a criou. É um exemplo meio bobo, mas é o que acontece. Essas pessoas que têm essas fobias, eu tenho fobia de raio, eu tenho fobia de tempestade, eu tenho fobia de insetos. É isso. Mas se acontece isso por um trauma, imagina por uma dor que eu gerei no outro. Porque é a dor que eu gerei no outro. Então essa dor, eu gerei, eu criei. Essa dor é minha também. Isso seria uma dívida kármica, né? Quando você faz alguma coisa... Olha, a Márcia Conde está falando que ela tem isso, que ela é claustrofóbica. Ai, meu Deus do céu. A Fernanda tá falando que ela tem medo de altura. Não chega nem perto da sacada de casa. Então, se você não tem motivo racional para isso, mas essa dor, e você tá sentindo essa dor realmente... Né? Meu Deus, que dor é, mas não faz sentido. Mas a dor tá aí. Não importa, tem que curar essa dor, tem que tratar essa dor. Essa dor deve vir de um outro momento. Né? Como diz a nossa professora, a dor dói e tem que ser vista de alguma forma, né? Tem que ser resolvida de alguma forma. E aí minha mãe falando que tem medo de raios e trovões. Pois é. Dói, não importa. Medo, e aí tá na vibração do medo, atrai o quê? Atrai mais da situação, atrai escassez, né? Porque aí o sistema, ele quer que essa informação pare de rodar. Aí ele te coloca em situações para você enfrentar isso. É o nosso inconsciente. Aí já é assunto em que Freud e Jung atuam, né? Entra um pouco aí em elementos da psicanálise, né? O nosso aparelho psíquico vai nos colocar para a gente tirar esse peso. A gente vai ser jogado em situações para tratar isso. E deixa eu te falar, isso aí então seria mais para dívida kármica, né? Quando você fez alguma coisa, transgrediu alguma coisa, você transgrediu uma das leis do universo, aí quando você vem, por exemplo, um homem super mulherengo, ele vem aqui, apronta com tudo quanto é mulher, faz o que ele quiser, aí ele volta numa outra vida como mulher para sentir na pele
o que ele fez com as outras pessoas. Isso que é a diferença de lição para dívida kármica é essa? Ela pode ser. E aí o que acontece? Na dívida kármica ele vem como mulher. Aí o que acontece? Para lição kármica ele vem como homem de novo para ver se ele não tem reincidência. Esse homem vai se comportar e vai atuar de maneira ética? Ou esse homem vai destruir de novo a vida de várias mulheres? E o destruir eu não tô nem falando em crimes sérios. É só quebrar o coração e machucar a pessoa. Porque na verdade você criou um bloqueio energético que está ali pedindo para você dar atenção, não é isso? Não é assim que funciona? Exatamente, é um bloco, né? A pessoa tem aquele bloco energético vibrando e o bloco ele quer ser quebrado ou ele quer ser elaborado de alguma maneira, né? Aí acontece acidente, né? Incêndio, batida de carro, o bloco pode virar doença quando não elabora, ou limpo pela radiestesia também. Que é o que a gente faz o tempo inteiro, né? Ficar limpando os blocos que as pessoas não enxergam que existem, né? Que estão no nosso corpo etérico, astral e etc. E acham que a gente não está fazendo nada, mas na verdade você está limpando energias que estão em desequilíbrio, não é isso? A gente fica com o nosso emocional e o nosso racional conflitando dentro da gente, brigando. Isso gera muito desequilíbrio, muito. Então, fica esse tipo de vibração rodando no sistema. No final é tudo sobre informação. E o nosso conhecimento sobre informação. Porque, por exemplo, eu não sabia que era crime, então eu roubei. Não, tudo bem, mas tem lei. Você sabendo ou não, você vai ter que lidar. Então, sim, nós somos os criadores dos nossos karmas, Viviane. Só que a gente precisa ter conhecimento para a gente não entrar num lugar de culpa. Ai, meu Deus, eu sou horrível. Não, tudo bem, eu não sabia. Mas agora que eu sei, eu não faço de novo. Eu tenho que aprender. Né? Eu não sabia que roubar era errado. Agora você sabe, você passou um tempo preso, você saiu, o que você faz? Você não rouba de novo. Você tem que elaborar essa situação. Não é pra gente entrar num lugar de culpa, é pra entrar num lugar de responsabilidade. Tipo, tudo bem, aconteceu. De atuação, né? De tomar ação sobre uma situação. Porque as pessoas acham que elas não têm que tomar ação sobre nada. Tipo assim, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo. Ai, que pena que aconteceu. Ai, que chato que aconteceu. Ai, que não sei o que aconteceu. E não toma ação sobre aquilo que aconteceu. Aconteceu. O que gerou? Vamos falar a palavra certa, merda. Não gerou nada de bom. Vamos mudar. Vamos fazer diferente. Vamos tomar responsabilidade daquilo. Não vamos pôr a culpa no outro, que é o que normalmente a gente faz. Tem sempre um culpado, tem sempre uma pessoa para você falar que, olha, foi ele. Não foi ele, fui eu. Eu deixei. De alguma forma, somos culpados, no mínimo porque deixamos. E aí a gente tem que entrar num lugar de responsabilidade. Porque, por exemplo, o ditado, quando diz quando um não quer, dois não briga. Eu fui lá, briguei, a pessoa me bateu. Por que eu fui brigar? Pra quê? Então, assim, a gente tem que parar de se colocar em certas situações. Por exemplo, alguém fala, tá tendo assalto naquela rua. Todo dia, 8 da noite. Tá bom, eu vou lá. Fui na rua e fui assaltado. Ai, que mundo injusto. Não, o bandido não tá certo em assaltar. Só que por que você foi lá se colocar na situação? Então, assim, a gente tem que pensar no futuro. Se eu fizer isso, o que eu vou colher? Qual a consequência? Porque é lei. Toda ação vai ter um retorno. Você sabe que eu trabalho com constelação sistêmica, né? Então, a gente fala muito de campo morfogenético, que é o campo onde tem todas as energias. E no campo morfogenético, normalmente, quando você tem uma energia de um espírito mais velho, esse espírito mais velho ele acaba sofrendo menos. Por quê? Não estamos aqui em evolução? Se estamos aqui em evolução, o que acontece? Um espírito mais jovem,
ele tem menos bagagem, né? Ele traz, sei lá, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, então ele está em pleno aprendizado e ele tem que aprender muito. Então, às vezes a gente vê as diferenças das pessoas, né? Você fala, por que com ele acontece, por que com ela não acontece, por que ele sabe lidar com a situação, por que ela não sabe lidar com a situação? Na verdade, as pessoas que sabem lidar melhor com estas situações são espíritos mais velhos, que vieram mais vezes, que têm um aprendizado maior e que já passaram por isso, já souberam lidar com essa dor e agora eles vêm mais para ensinar, para dar conselhos. E aí tem os espíritos mais jovens, que são mais descabeçados, que vieram poucas vidas e que, na verdade, vêm para aprender. Tem que aprender, tem que, né, sair correndo atrás do prejuízo, como diz o outro. Então, por isso que às vezes a gente vê tantas diferenças e a gente não entende por que uns sofrem mais, outros sofrem menos, por que aquele tem uma dívida kármica pequenininha, por que a minha dívida kármica é tão grande, porque, né, ficam fazendo comparações e que não faz muito sentido se você pensar em como funcionam as leis do universo, não é isso, Felipe? Você acha? Você pensa como eu? Exatamente. Vamos pensar numa criança. Quando você discorda da criança, ela fica frustrada, ela fica com raivinha, ela faz birra, né? Mas assim, não é assim que a gente resolve as coisas. A gente tem que olhar para as situações. A situação me deu raiva. Não é assim. Não é só ficar com raiva, fazer bico. Tem que olhar, deu errado, me gerou raiva. O que deu errado? Por que deu errado? Como aconteceu? Para que aconteceu? Que informação foi passada? Que informação está acontecendo? Que informação gerou comando para esse resultado? Por que eu tive esse resultado? Eu não quero mais esse resultado, eu tenho que trocar a informação inicial. Então, às vezes a gente só aprende sentindo na pele. Tudo bem, mas aí a gente também tem que sair desse lugar de birra, de espírito infantil, porque, sei lá, a gente tem 30, 40, 50 anos e continua fazendo birra a vida inteira, em vez da gente entrar em reflexão. A gente fica nesse lugar de criança ou nesse lugar de bicho sendo reativo, né? Eu sou um amontoado de músculo e neurônios, então você é só reativo. Não, mas a gente tem toda uma estrutura consciencial. A gente tem pensamento no neocórtex, né? E é dito que o nosso chakra cardíaco sintetiza os sentimentos. Então, assim, o que esse monte de recursos, né, físicos e não só físicos, abstratos, mentais, psíquicos, sensoriais, né, eles estão dispondo pra gente? A gente tem que olhar pra vida como ela é. A gente tem que prestar atenção em como as leis funcionam. Eu não sei, então eu busco aprender. Porque se eu tô fazendo a mesma coisa, eu preciso de um resultado diferente. E aí que a gente vai desenvolvendo grau de evolução e grau de consciência para ir crescendo. Porque é muito fácil eu só apontar o dedo e falar não gosto disso e assim, acho injusto, sem compreender toda uma ciência ou algo maior do que a ciência que está por trás daquele fenômeno, por trás daquela situação. Porque como tem algumas pessoas que gostam de dizer, não é muito a minha linha, mas tá lá, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que o divino a veja, né? Uhum. Mas o divino não sou eu não sou responsável pelas folhas que estão caindo. Mas eu tô tentando entender o que a folha caindo está representando. Não foi eu que derrubei a folha, mas vamos entender o que está por trás disso. Felipe, eu vou fazer uma brincadeira aqui com o pessoal, vamos ver quem que tá afim de brincar. O que acontece? A gente tem na numerologia cabalística, tá? Na numerologia cabalística, a gente tem uma tabela em que a gente consegue descobrir qual que é a sua lição kármica, né? Quem que quer brincar, quem que quer participar, escreve o nome inteiro aí eu faço aqui rapidinho enquanto o Felipe fala de missão kármica. Porque aí a gente descobre, e depois, quando postar o vídeo, quando eu gravar o vídeo e colocar no Instagram, eu vou colocar a tabela lá, porque assim, a lição kármica 1 é aprender, você concluir projetos. A lição kármica 2 é parceria, você ter um sócio, você conseguir lidar com essas situações de parceria. A lição kármica 3 é timidez.
Então, se você é tímido, você vai ter que aprender a lidar com isso e deixar isso mais leve na sua vida, mais solto. A lição 4 é a paciência, ter tolerância com as coisas. A lição kármica 5 é a mudança, aceitar a mudança. Aceitar que a vida é... Boa pergunta. Você é o nome de nascimento, não é o nome de casado. Não, é o nome de nascimento. Coloquem aí, pessoal, quem quiser brincar, quem quiser saber qual é a sua lição kármica. Nossa, mas tem muita gente, não vai dar tempo de fazer todo mundo, olha só. Mas pelo menos uma eu queria fazer para as pessoas entenderem como que faz e aí depois a gente deixa na gravação a explicação de como foi feito para as pessoas, cada um fazer o seu, né? Que é legal você saber qual que é a tua lição, qual é o seu momento agora, o que você tem que aprender, né? Qual é o seu aprendizado de agora. A 6 é você ser compreensível, então se você tem lição kármica 6, você tem que aprender a compreensão. A 7 é a espiritualidade e a 8 é dinheiro. Eu já fiz a minha, gente. A minha, infelizmente, é saber lidar com o dinheiro, e que é uma coisa complicada mesmo, né? Então, o que acontece com quem tem que aprender a saber a lidar com o dinheiro? Numa outra vida, eu vim com muito dinheiro, tinha muito dinheiro, e não soube lidar com isso. Fui arrogante, pisei nas pessoas, tratei o dinheiro como se fosse, tipo, porcaria, né? Não dei valor para aquilo que eu tinha. Então, se eu não soube lidar com aquilo, hoje eu venho para aprender a lidar com o dinheiro. Então, eu ainda venho com o dinheiro mais uma vez e vamos lá, vamos ver se você aprendeu a lidar com o dinheiro ou se você vai jogar seu dinheiro e não vai dar valor para ele e vai achar que dinheiro você encontra em qualquer esquina. O que acontece muito, né? As pessoas acabam gastando sem pensar, não dão valor para aquilo que tem. E eu tô nesse momento, assim, de realmente entender esse mecanismo. Ninguém quer saber, você viu, Felipe? Ninguém entrou na brincadeira. Teve uma galera que colocou o nome ali mais pra cima, hein? Eu não vi. Não apareceu aqui para mim. Tem que subir, tem que mexer no quadrinho. Tem que mexer no quadrinho. Tá. Nossa, eu parei faz tempo. Vamos ver quem pôs aqui. Bom, enquanto ela vai escolhendo, é o seguinte. Pensa o seguinte, eu quero molhar uma pessoa. Se eu quero molhar uma pessoa, eu vou ter contato com água. Então, eu me molhei. É a mesma coisa com as nossas atitudes. Eu vou lá e mato uma pessoa. Eu entrei na energia da morte. Então, essa energia está em mim. Eu criei a energia da morte matando uma pessoa. O que acontece? Eu crio uma dívida. Eu matei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que acontece? Com essa energia que a gente cria, a gente tem que elaborar ela. Né? Isso vale para morte, vale para roubo, sabe? Vale para todo tipo de dor. Né? A gente gera e volta mais do mesmo. Então, assim, eu fui um cafajeste que quebrei o coração de 10, 20, 30 mulheres. Então, assim, o que a gente faz, a gente tá mergulhando naquilo. Eu tô mergulhando nessa piscina, eu me molho. Não tem como eu sair ileso. E é aí que existe os processos kármicos. Né? As dívidas kármicas, eu vou nascer sobre a perspectiva daquilo que eu fiz para que eu elabore essa energia, para que eu pare de repetir. Para que eu zere, para que eu equilibre. Aí o que acontece? Eu consegui zerar, né? Passei aquela vida difícil, cheia de perrengues, mas aí eu venho de novo e entro no que chamam de lições kármicas. Que eu vou entrar numa vida mais neutra, vou entrar numa vida de mais marasmo e vou ser testado para ver se eu não vou sofrer reincidência. Então assim, vamos supor que eu fui o homem cafajeste, aí eu tô num casamento. Vão ter situações em que eu vou ser colocado à prova. E aí, se eu falho, eu tô criando dívidas kármicas de novo. Se eu me mantenho, eu consigo ir pro próximo grau, que é o grau da jornada missionária, que é o assunto que eu mais gosto.
Quando a gente entra em jornada missionária, a gente não tem mais peso, não tem mochila puxando a gente para trás. Então, o que acontece? A gente só flui, a gente só compreende as leis e flui. A gente cria projetos, né? A gente, a gente cria ambientes, a gente cria cenários. Por exemplo, essas pessoas que conseguem criar ONGs, né? Que eles lutam contra pessoas que passam fome, lutam para ajudar pessoas na África, lutam para ajudar, por exemplo, mulheres que sofreram violência. São pessoas que tomam uma causa e elas querem combater a dor. Esse é o processo da jornada missionária. A pessoa ela vem para lutar contra uma dor. Por exemplo, eu não tenho certeza se eu estou numa jornada missionária, mas eu tive algumas facilidades na vida que me colocaram no caminho de terapeuta para combater a dor que tem no coração das pessoas. A dor que as pessoas têm. Uma jornada missionária não precisa ser nada muito grande, né? Porque nós estamos em missão missionária, certo? Não precisa ter nada tipo Teresa de Calcutá ou... Exatamente, ela é um exemplo grande, mas, por exemplo, essa pessoa que aquela pessoa que ninguém conhece, mas que ela faz um trabalho para tratar mulheres que sofreram violência e ela ajuda as mulheres a lidarem com esse tipo de dor, é uma jornada missionária. Ela vem trazer conforto, ela vem combater a dor que aquele público específico, aquela situação específica, aquela vibração específica, lutar pela dor dos animais também. As pessoas, porque assim, tem pessoas que simpatizam disso, mas não necessariamente estão em jornada missionária. Mas quando a pessoa cria um projeto, ela executa esse projeto acontece, esse projeto está rodando no sistema externo, então ela está executando a jornada missionária dela. Bom, eu fiz uma brincadeira aqui. Eu fiz a brincadeira aqui com a Sueli Lima. Sueli, fiz com você, tá bom? Por quê? Seu nome era pequenininho e aí deu para fazer rapidinho. Mas aí, olha só, como o nome dela também é pequenininho, ela tem 3 números. Eu só vim com um número só, Su, e você veio com 3 números de lição de vida. O primeiro número que você veio como lição de vida é que você foi indisciplinada e negligente e não foi colaborativa. Eu conheço a Sueli, ela é minha prima. E hoje ela é totalmente diferente disso. Quer dizer, possivelmente ela falou, não, isso eu já aprendi, eu posso descer que esse erro eu não reincido mais. Então, assim, muito legal, porque a lição que você tem que aprender é trabalhar em parceria com pessoas, trabalhar em grupo, aprender a ser paciente. Como eu sei que você é tudo isso, então eu acho que essa lição você aprendeu. A segunda lição, Su, é a 7, que é o da espiritualidade. Que eu acho que também você já aprendeu, porque você é super espiritual, você está sempre aprendendo, está sempre lidando com as coisas de uma maneira leve, sem pôr muito peso, né? Sabendo que grande da responsabilidade de tudo que acontece na sua vida é sua. Então, eu acredito que é a sua cara isso. Essa lição também total aprendida já. E você também tem o número 8, amiga. Estamos juntas nessa e temos que aprender a lidar com o dinheiro. Mas a Sueli, ela trabalha comigo também, assim, diversas vezes a gente conversa sobre negócios e tal. Eu sei que ela trabalha com dinheiro também. Então, assim, é uma coisa que a gente veio para fazer. Dar valor no dinheiro, trabalhar com o dinheiro e aprender a lidar com o dinheiro. Então, acho que a Sueli, parabéns. Você está dentro de todos os seus projetos, lições de vida. Aí você está fazendo um lindo aprendizado, um lindo crescimento. Bem legal saber disso, né? E aí o nosso tempo já está acabando. Já estamos chegando aí no final. Gente, só para falar, eu vou gravar a live. E debaixo da live vai ter todas as lições de vida, número 1, 2, 3, 4, 5, e como se calcula. Eu vou pôr também a tabela para cada um de vocês calcular os de vocês, porque é muito legal saber, né? Em que momento de vida que você está e o que você tem que fazer para merecer um crescimento grande para numa próxima vida estar cada dia melhor, cada dia mais feliz, cada dia buscando mais a espiritualidade mesmo, o aprendizado da espiritualidade, né, Fê?
Fica brava não, mãe, eu te ajudo com o seu depois. É que assim, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Indiferente do nosso grau de evolução, a gente não precisa de dor. A gente lida com as questões que a gente fez, mas a gente pode lidar com maneira muito mais leve. A gente só tem que sair desse padrão de repetição. Gente, se abre para as terapias, se abre para as curas. A gente vem com um projeto de vida. Quando a gente entra com a nossa essência, com o nosso projeto de vida, os conflitos param, a dor para e a gente enfrenta o que a gente precisa enfrentar com amor, com tranquilidade. A gente não precisa ser infeliz. Ninguém precisa ser infeliz. Não quer dizer que a vida, resolve um estalo. Mas a gente leva ela de maneira mais fluida, mais leve. A gente não precisa sofrer, a gente não precisa da dor, só que a gente tem que parar de ser teimoso e arrogante e questionar os nossos conhecimentos, sair dos nossos padrões, aprender outras coisas. Se eu tô fazendo a mesma coisa a vida inteira e não tá dando certo, eu tenho que fazer diferente. Então, assim, cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras, com os machucados que vocês geram, com os lugares que vocês entram, com os encantos que vocês geram para a vida, né? Cuidado com a vibração de vocês, assim, o amor próprio, o autocuidado, o autovalor, se valorizem, mas assim, saiam desse lugar de dor, se abram para sair desse lugar de dor e entrem para um lugar de fluidez. Vou resolver o que eu preciso resolver. Pronto. Pelo menos com a perspectiva de, nossa, tá difícil agora, mas eu vou cuidar para que fique mais fácil depois. Vamos resolver o que a gente tem que resolver. Vamos olhar para as nossas dores, para os nossos amores e para os nossos horrores, porque quando a gente se alinha com o nosso eu superior, a nossa vida segue mais fluida. Então vamos cumprir com as responsabilidades que a gente se colocou aqui. A gente não está na família que a gente está à toa. A gente constrói o nosso corpo físico de acordo com a nossa alma, não é à toa. A gente tem toda essa estrutura de cima para baixo e que não é para a gente ficar preso em dogmas ou na religião, ou você nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu para ser infeliz. A existência, ela é pelo amor. A existência, ela é alegria. A vida é para cima. Na natureza, o que não está crescendo está morrendo. Emocionalmente, a gente pode estar crescendo o tempo todo. Vamos crescer nossas emoções e sair desses lugares, parar de criar dívida kármica. Vamos começar a criar processos missionários para nós. Parem de criar dores. Eu diria que quando eu entrei nesse mundo da terapia, e foi meio no tropeço, meio atropelada, não sabia muito bem o que estava fazendo, mas fui entrando. E hoje eu percebo que é óbvio que eu tenho vários problemas como todo mundo. Ninguém vai deixar de ter problema só porque está fazendo terapia. Na verdade, você continua com os mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades, só que assim, eu sinto meu coração muito mais leve, eu sinto que eu sou uma pessoa com muito mais aceitação, parece que as coisas não pesam tanto, quer dizer, os problemas eles existem, eu enxergo eles, tento resolver, mas aquilo para mim não vira um monstro e eu não fico com o ombro pesado, aquela coisa de parece que eu não vou conseguir lidar com aquilo. Eu sempre vejo a coisa de uma forma diferente. Então a terapia eu acho que mudou isso na minha vida, assim. O problema existe, eu estou enxergando ele e cada vez eu enxergo ele de uma forma mais adulta, né? Mais clara, com mais clareza, sem tanto mimimi. E fica mais leve, eu consigo lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila. Foi isso que aconteceu com você também? Foi, né? Eu comecei, só que eu comecei por meio religioso, eu fui estudar bruxaria, fui entender as leis, porque eu morria de medo de fazer alguma coisa e gerar karma. A primeira coisa que eu aprendi foi sobre karma. Pra mim não ficar colhendo, ficar plantando errado e colher. Eu fui estudando as leis herméticas, as leis da criação, as próprias leis do karma, fui estudar alquimia, os processos da natureza. A partir daí eu falei, não, precisa-se de processo de cura. Na faculdade fiz musicoterapia. Fui estudar o humanoterapeuta do Espaço Humanidade para entender a perspectiva espiritual. O meu melhor que pude sem gerar karma nenhum.
Isso é muito impagável. Então, assim, não é que eu não tenho problemas. Na verdade, eu tenho muitos. Tem muitas dores que eu ainda lido. Mas é justamente a gente lida com mais leveza, lida com mais fluxo. Menos birra, mais fluidez. Né? Só que tem que bater de frente. Tá dando errado. Por que tá dando errado? Então, vamos bater de frente também com as nossas sombras, com as nossas dores, com os aspectos da nossa mente que a gente permite que nos sabotem. E a gente tem que olhar que informação é essa que tá dando no sistema da nossa vida, porque nós somos como computadores orgânicos, né? A gente tem um sistema muito complexo. Bom, na verdade, o que acontece? A gente trabalha com terapias, é óbvio, todo mundo já sabe. E se vocês tiverem alguma dificuldade, quiserem se energizar, quiserem deixar a vibração de vocês num nível mais alto, estamos aqui, estamos trabalhando direto, estamos atendendo direto, dá para fazer online. Então, se alguém precisar de algum trabalho específico nessa área, eu e o Felipe, a gente está pronto para estar ajudando todo mundo, né, Fê? E fazendo o nosso melhor. A gente usa as ferramentas de acordo com as leis, né? Sem entrar no campo da pessoa sem permissão, com a radiestesia radiônica, com as mesas, o Takenstock, a manometria, né? Que são técnicas derivadas da apometria tradicional, a TDR, que é uma técnica de limpeza, tira surto de pânico até, tira excesso de emoções desequilibradas, né? A mesa real, que dá uma orientação, a regressão baseada na EFT, o círculo da vida. Então, assim, são todas ferramentas para que a gente limpe. A vida não vai simplesmente se resolver e ganharemos ouro chovendo do céu. Mas a gente vai resolver a vida com mais leveza. O fluir, a leveza, que é a facilidade. Deixa eu te agradecer antes que caia aqui a ligação. Te agradeço pra caramba de você ter entrado aí na nossa... a gente ter combinado essa live, né? Foi bem legal. Gente, a gente combinou, não conversou em nenhum momento. A gente falou, não, vamos falar desses assuntos e papapá. E vamos cada um falando do seu jeito. E deu super certo. Desculpa se eu te atropelei em alguns momentos, porque eu falo demais, né? Você sabe disso. Deu tudo certo, né? Só que a gente já vai se despedindo, porque nosso tempo tá acabando. Pra live ficar salva, a gente não pode ser derrubado, né? Então, beijão, meu povo. Busquem conhecimento e é isso aí. Um beijo para todo mundo. Tchau!